e Atlético. Então, vamos falar de futebol por aqui. Dizem que somos loucos da cabeça, amamos o Cruzeiro, é o que interessa. O mundo inteiro tem. Pois é, Bia, nós somos loucos. Tô todo arrepiado com esse hino da torcida cruzeirense. O Mineirão deve bater novo recorde, mais de 61 mil pessoas estarão no Mineirão. Hoje, em torno do Mineirão, muito churrasco, muita resenha, muita festa da torcida cruzeirense, e as emissoras, as maiores emissoras de rádio e televisão de Belo Horizonte estão cobrindo tudo que se relaciona a esse jogão. Bia Neves, vamos começar então trazendo detalhes do jogo do Cruzeiro e Atlético, aonde podemos assistir esse jogo, o horário e as prováveis escalações de Cruzeiro e Atlético. O Cruzeiro com essa dúvida, Caio Jorge joga ou não joga? E qual será o time do Atlético na estreia do técnico Sampaoli? Olha, realmente o Atlético fez uma mudança radical para um técnico que eu particularmente acho muito competente, um técnico que realmente tem dificuldades às vezes de relacionamento, mas que ele conhece muito de futebol, e esse é um fator que pode ajudar o Atlético hoje. Vamos falar do jogo então, os detalhes do jogo com a jornalista Bia Neves. Vamos sim, Rogério, olha só, ansiosos aqui, né, pelo jogão de logo mais, doidos para ver o Cruzeiro em campo e na ansiedade de saber qual será a escalação. Será que Caio Jorge vai jogar? E olha só, com ingressos, né, esgotados, Cruzeiro e Atlético Mineiro se enfrentam nesta quinta-feira, 6h30 da noite, horário aqui nos Estados Unidos, 7h30 da noite no Brasil, diretamente no Mineirão, decidindo o adversário do Corinthians em uma das semifinais da Copa do Brasil. E a transmissão será pelo Amazon Prime. E a partida de hoje terá apenas a presença de torcedores cruzeirenses. E a previsão de público no Mineirão é de 61.584, o que poderá representar recorde de espectadores do estádio desde a reforma para a Copa de 2014. E o time do técnico Leonardo Jardim venceu o jogo de ida por 2-0. E além de jogar pelo empate, o Cruzeiro pode até perder por um gol de diferença para se classificar. E o Atlético precisa vencer por 3 ou mais gols de vantagem para avançar diretamente às semifinais. E se ganhar por 2 de diferença, a vaga vai ser decidida nos pênaltis. E, Rogério, vamos então aí para a provável escalação do Cruzeiro. Cássio no gol, William, Fabrício Bruno, Vidalba, Kaique, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira, Wanderson, Gabigol ou Caio Jorge nessa última parte aí, viu, Rogério? Pois é, na realidade essa escalação do Cruzeiro havia dúvida em relação ao Wanderson pela pancada que ele tomou no jogo contra o São Paulo, mas já tem uns 3 dias que o Wanderson está treinando com todo o grupo. Matheus Pereira também no final de semana tinha uma suspeita de um estiramento, mas nada foi comprovado, já está treinando normalmente. E aí a dúvida passa a ser Caio Jorge. Será que o Caio Jorge joga? O Cruzeiro faz um tratamento intensivo com o Caio Jorge. Daqui a pouco nós vamos falar desse tratamento que teve mais de 12 horas de tratamento diário, mas a possível escalação do Cruzeiro seria essa. Não jogando Caio Jorge, o técnico Leonardo Jardim já disse que o seu substituto é o Gabigol. E a gente não pode se esquecer que o Caio Jorge está numa fase maravilhosa, por isso todos querem que ele esteja apto para esse jogo. Mas
não podemos esquecer que o Gabigol é um grande centroavante. Aliás, é um homem que decidiu a Copa do Brasil do ano passado pelo Flamengo, né? Jogando muito. Acho que não tem as mesmas características, mas é um substituto à altura. Eu, particularmente, acho que Caio Jorge não joga. Acho que é temerário, a não ser que realmente ele esteja curado, 100% curado. Acho que não vale a pena correr o risco de colocar o Caio Jorge a meia bomba para estourar e não poder seguir com jogos importantes que o Cruzeiro ainda tem por esse ano. Mas, Bia, nós temos agora a grande questão: qual será o time do técnico Jorge Sampaoli? Um técnico intenso, um técnico que cobra muita intensidade do seu time, e os treinos são fechados, né? Jornalistas, a imprensa não tem acesso e não se sabe nada sobre uma possível escalação do time do Atlético, mas a imprensa anda especulando um provável time. Que time seria esse, Bia? Olha, Rogério, seria então o Everson no gol, né? Natanael, Lianco, Júnior Alonso, Guilherme Arana, Fausto Vera, Alexander, Gustavo Scarpa, Rony, Hulk e Coelho, Rogério. Pois é, Bia Neves, essa escalação que estamos trazendo é uma escalação que o GE traz como possível, mas há muito nos bastidores. Nós temos o Cláudio Rezende, que é o setorista da Rádio Itatiaia lá no Atlético. Aliás, o Cláudio, que participou durante muitos anos também comigo no Papo de Bola, ele falando do Atlético, Samuel Venâncio falando do Cruzeiro e o Wellington Campos falando de seleção brasileira e de futebol no eixo do Rio e São Paulo. Foi uma época boa esse programa Papo de Bola. E eu aprendi a confiar muito no Cláudio Rezende, um cara discreto, um cara sério, muito sério, e ele traz um possível time nas informações e análises que ele anda fazendo, que seria o seguinte: seria o Everson no gol, o Atlético jogando com 3 zagueiros, que é algo que o técnico Sampaoli gosta, que seria Lianco, Júnior Alonso. Como o Sampaoli gosta de sair jogando lá de trás, ele colocaria no meio desses 2 zagueiros o Fausto Vera. Então seria Alonso, Fausto Vera e Lianco. Na lateral esquerda, o Guilherme Arana, que é jogador que esteve com o Sampaoli na primeira passagem em 2020, entende, sabe como o Sampaoli gosta que seu time joga, assim como o Júnior Alonso. O meio de campo do Atlético estaria com Alan Franco, que também na época foi contratado pelo Atlético por indicação do Sampaoli, o Alexander, que chegou recentemente e foi revelado pelo Fluminense, um bom jogador, e Gustavo Scarpa, um meio de campo forte e que também marca muito, com o Alan Franco e o Alexander, e o Gustavo Scarpa cuidando da parte de criação do time do Atlético. E o ataque com Rony, Hulk e Coelho. Esse seria o time do Atlético. Por isso, eu acho que nós temos uma vantagem muito boa, o Cruzeiro tem uma vantagem muito boa, mas não podemos desprezar esse time do Atlético. A realidade é que o time do Cruzeiro se encontra no estágio mais avançado, um time que se acertou, um time que tem um conjunto excelente, mas não podemos desprezar a individualidade do time atleticano. Agora, Bia, seguindo ainda com Cruzeiro e Atlético, vamos falar dessa força-tarefa para ter o Caio Jorge hoje. Teve mais de 12 horas de tratamento diário para recuperar o Caio Jorge, Bia?
É isso, olha só, Rogério, o Cruzeiro, né, já está pronto ali praticamente para enfrentar o Atlético Mineiro hoje, mas ainda sem a certeza de que terá o Caio Jorge em campo. E o atacante, né, passou por uma verdadeira força-tarefa para ficar à disposição com tratamento alternativo entre sessões na Toca da Raposa e também em casa. A lesão foi sofrida por Caio Jorge durante o jogo contra o Chile pela seleção brasileira. E depois da partida, o atacante relatou incômodo ao departamento médico, passou por exames e teve diagnosticado um pequeno problema muscular. E os médicos do clube tiveram contatos com os profissionais da seleção, decidindo ali em conjunto que o melhor seria retornar a Belo Horizonte. E ainda na sexta-feira passada, Caio iniciou o tratamento, mesmo sem ir à Toca da Raposa. Desde então, o Caio Jorge fez mais de 12 horas de recuperação por dia, Rogério. Pois é. Agora, Bia Neves, sabe a única pessoa que eu acredito que saiba realmente se o Caio Jorge tem condição de jogar essa partida? Sabe quem, Bia? Quem será? O Rodrigo Lasmar, que é o médico da seleção brasileira, que foi quem atendeu na primeira ordem o Caio Jorge. Com certeza ele tem a informação que o Atlético precisa, se o Caio Jorge joga ou não. Mas vamos torcer para que ele possa estar 100%. E estando 100%, realmente, quem sabe possa ficar até num banco, né, para uma eventual necessidade do Cruzeiro. Agora eu trago para vocês a premiação que o Cruzeiro pode faturar se passar pelo Atlético na Copa do Brasil. Premiação também que o Atlético teria direito. Caso avance a próxima fase, o Cruzeiro garante um prêmio de quase 10 milhões de reais por figurar entre os 4 melhores times do torneio. Até o momento, olha só, o Cruzeiro já arrecadou mais de 10,6 milhões de reais na atual edição do Mata-Mata Nacional, somando as premiações da terceira fase, das oitavas de final e das quartas de final. E agora, se o Cruzeiro chegar a... Vamos trazer aqui a premiação da final. Se chegar à final, o Cruzeiro vai garantir, no mínimo, mais 33 milhões de reais. Essa é a premiação para o vice-campeão da Copa do Brasil. Enquanto, se ele for o campeão, vai receber 77.175 milhões. 77.175 milhões. É uma boa bolada, né, Bia? Com certeza, Rogério, o Cruzeiro passando aí, chegando na final, que eu acredito que vai chegar, vai ser uma grande bolada aí. O Cruzeiro tá precisando. E olha só, eu lá no começo, viu, Rogério, quando chegou ali nas oitavas de final, eu fiz um chaveamento até a final. E adivinha qual foi o meu palpite aí para a final da Copa do Brasil? Qual foi o seu palpite, Bia Neves? Seria Cruzeiro e Fluminense. Até então tá dando certo, viu, Rogério? Pois é, aliás, ontem o Thiago Silva realmente mostrou que é um grande jogador, todos sabem, mas com a idade que ele tem hoje, jogando esse futebol que ele está jogando, foi decisivo ontem para que o Fluminense chegasse à semifinal da Copa do Brasil e já tem gente fazendo lobby para ele disputar mais uma Copa do Mundo, né, Bia? É sim, Rogério, a noite foi mágica ali, né, para o Thiago Silva, não só porque o Fluminense venceu o Bahia por 2-0 na noite de ontem no Maracanã e está classificado para a semifinal da Copa do Brasil, mas porque muito disso está na conta do zagueiro. Thiago Silva foi autor do segundo gol do tricolor, sendo decisivo na busca por uma vaga nas semifinais. E de quebra, ganhou o lobby até para estar na Copa do Mundo, Rogério. Pois é, realmente a questão é convencer
Carlo Ancelotti, porque não parece ser essa a intenção dele de levar o Thiago Silva. Apesar que é bom lembrar que ele conhece muito o Thiago Silva, ele não precisa testar o Thiago Silva. Bia Neves, nós temos jogos excelentes hoje, Botafogo e Vasco, que também o vencedor desse confronto vai para a outra semifinal da Copa do Brasil, enfrentando o time do Fluminense. Como está a escalação para esse jogão? Rogério, olha só, Botafogo e Vasco, né, se enfrentam nesta quinta-feira pela partida de volta aí das quartas de final da Copa do Brasil. E o clássico carioca começa às 8h30 da noite, horário aqui nos Estados Unidos, 9h30 da noite no Brasil, no Newton Santos, com transmissão da TV Globo. E no jogo de ida, né, Rogério, há 2 semanas, os times empataram por 1-1. Um novo empate nesta quinta-feira leva o confronto aí para a disputa por pênaltis. Rogério, vamos então para a provável escalação do Botafogo. Neto no gol, Matheus Ponte, Caio, Barbosa, Alex Telles, Danilo, Marlon Freitas, Santi Rodrigues, Savarino, Montoro e Arthur Cabral. E uma provável escalação, então, do Vasco, Rogério, que pode vir aí com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, Hugo Moura, Lucas Freitas, Lucas Piton, Barros, Tietê, Coutinho, Nuno Moreira, Ryan e Vegete, Rogério. Pois é, e ontem tivemos também já um outro finalista da Copa do Brasil que está aguardando o resultado entre Cruzeiro e Atlético. É o Corinthians, que venceu o Atlético Paranaense por 2-0. Gols do Garro e o Guinegão marcaram os gols da classificação do Corinthians à semifinal. Furacão teve um gol anulado e ainda um pênalti defendido por Hugo Souza, que veio da seleção brasileira direto para São Paulo para atuar no jogo de ontem. O jogo realmente mostrou que o time do Corinthians não encaixou, não fez uma grande partida, mas chegou à final e com certeza Cruzeiro passando pelo Atlético vai ter um adversário duro, porque ganhar do Corinthians na Neoquímica é algo dificílimo, independentemente da condição do time corintiano. Bom, Bia, vamos agora começar a nos preparar para esse jogão. Já vou buscar o meu manto sagrado, a camisa do Cruzeiro, deixar a peruca azul do lado ali também para poder comemorar se o Cruzeiro vencer o jogo, e a gente espera que sim, e tomar um bom vinho, né, Bia? Hoje você me acompanha num bom vinho, não acompanha, Bia? Com certeza, Rogério, já na concentração aqui, vamos assistir ao jogo juntos, eu, Rogério Maria Braga, Neuzinha por aqui, preparando tudo, porque logo mais tem jogão. E o Cruzeiro tem essa vantagem aí, né, de 2 gols de diferença, mas o que a gente quer é que o Cruzeiro vença, né, Rogério? Pois é, Bia, você lembrou da Neuzinha, mas a Neuzinha é atleticana. Nós vamos colocar um banquinho para a Neuzinha na cozinha e ela vai ficar vendo o jogo meio de banda. Nós não vamos dar mole para a atleticana Neuzinha, né? Eu só espero que o Atlético não passe, porque aí eu vou ter que dormir no motorhome. Não vai dar para dormir aqui em casa se o Atlético passar pelo Cruzeiro. Aguentar a Neuzinha? Ai, ai, ai. Bom, amigos, obrigado. A gente volta amanhã, né, Bia? Com certeza. Um abraço a todos e até amanhã. Um abraço, gente. Muito obrigado. Você ouviu o programa Tudo Azul, com a apresentação de Rogério Maria Braga.